Glória a Deus. Vamos continuar no livro de Marcos. Você que trouxe a sua Bíblia, você que tem sua Bíblia no celular, pode usar para ver a Bíblia. Deixe mensagens para depois. Esvazie o seu coração, a sua mente agora. Receba da palavra de Deus, é o alimento para as nossas vidas. Nós vamos falar nesta noite sobre a parábola do semeador. Uma parábola muito conhecida, um texto muito conhecido, muito falado e ministrado, mas que fala muito forte ao nosso coração. E Deus tem revelado coisas para mim que eu já li, já reli 1000 vezes, porque é Ele que faz. A gente busca uma revelação de algo que é extraordinário, mas Deus quer revelar o que está na nossa frente, aos nossos olhos. Deus quer revelar o que já lemos e relemos. Deus quer revelar o que é falado nas ministrações. Deus quer revelar o que a gente já sabe. E essa é a palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz, amém? O contexto dessa passagem, nós lemos anteriormente no capítulo 3, que é sobre o homem da mão ressequida. Nós temos que entender o que aconteceu com Jesus naquela época. Jesus foi à sinagoga num sábado e ele curou um homem, como falamos antes aqui. Isso era escândalo para os judeus, para os religiosos, porque não podia fazer aos sábados. E naquele momento, os judeus e os fariseus conspiravam para matar Jesus. Quando ele saiu da sinagoga, provavelmente as portas se fecharam para ele. Logo depois disso, Jesus foi para sua casa. E a palavra de Deus diz que foram tantas pessoas atrás de Jesus, porque as pessoas queriam tocar em Jesus. Por isso que era aquela multidão. Eram os discípulos e os seguidores, aqueles que queriam um benefício de Jesus, queriam tocar nas suas vestes, porque já havia relatos de curas por esse motivo. E as pessoas queriam chegar perto de Jesus, e por isso a multidão o seguia por onde ele andava. Jesus estava em Cafarnaum, na sua casa. E a palavra de Deus diz que os discípulos de Jesus não conseguiram nem comer. Na NTLH diz que não deu tempo de comer. E quando os parentes de Jesus ficaram sabendo disso, disseram: vamos lá buscar ele, porque deve ter ficado louco. E os fariseus diziam: é por Beelzebu que ele expele os demônios. E ali Jesus fala sobre a blasfêmia contra o Espírito. Aí a família de Jesus vai ter com Jesus na sua casa e dizem para ele: ó, tua família está aí, tua mãe, teus irmãos. Eu sempre fiquei de cara com essa passagem. Eu falei: bah, Jesus não deu moral para a mãe dele, cara, nem para os seus irmãos, para chegar lá e dar um beijo. Olha, não posso agora, porque sabe o jeito. Não, Jesus disse: quem é minha mãe e meus irmãos? São vocês. Mas o estímulo da família de Jesus estar atrás deles é porque eles pensavam que ele estava louco. Foi esse o estímulo. E Jesus, sabendo de todas as coisas, disse: são vocês. Recebam a palavra agora. E nesse contexto, Jesus chega junto ao mar. E imagina aquela multidão atrás de Jesus. E Jesus no meio, os discípulos em volta. E para não derrubarem Jesus e aquela coisa toda, e as pessoas gritando, necessitados gritando, e Jesus em meio àquilo tudo, expulsando demônios, curando enfermos, e chegou à beira-mar. E chegou tanta gente à beira-mar que Jesus disse: tem um barco aqui já preparado, vamos arrumar esse barco aqui na beira do mar, e as pessoas ficam na areia, e eu fico no barco para poder falar para essas pessoas. Havia tanta necessidade. Havia tanta demanda. Jesus em meio àquilo, olha o cenário em que Jesus estava, a sinagoga com as portas fechadas. Jesus foi à beira-mar. A sua família não entendeu o propósito dele. E ele, com todo esse contexto, chegou à beira-mar e falou sobre a parábola do semeador. A parábola do semeador nós vamos ler agora. Esse texto. E logo depois tem uma explicação, que diz assim no capítulo 4 de Marcos. Essa parábola ela é citada nos sinóticos Mateus, Marcos, Lucas. Mas aprove a Deus que falemos hoje sobre o livro de Marcos.
que diz assim, Marcos capítulo 4, verso 1. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou, e afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Verso 3, ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Verso 7. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto que vingou e cresceu, produzindo a 30, 60 e a 100 por um. E acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Sempre no final de uma passagem em que Jesus falava e ensinava, quando ele diz, quem tem ouvido para ouvir, ouça, ele quer dizer, fica ligado, meu. Se Jesus estivesse hoje aqui em Juí, diria, fiquem ligados, aqui entre os jovens. Presta atenção, acolhe isso. E a parábola do semeador é o seguinte, o semeador é Jesus. A semente é a sua palavra. E os solos, os diferentes solos, são os diferentes corações. São as diferentes pessoas que recebem essa palavra. E Jesus estava falando na Palestina, uma região basicamente agrícola, em que as pessoas sabiam o que Jesus estava falando. Um semeador tinha uma bolsa de sementes no lado, e ele enchia a mão de sementes e lançava sementes. E isso era comum naquela região. Como aquela região, todo mundo sabe, também é muito árida, tinham pedras. Havia uma vegetação estranha. Era de pouca produtividade, mas para eles, 100 por um, era uma baita produção. Imagine isso, um semeador com uma bolsa lançando sementes à terra. É isso que acontecia. É isso que Jesus quis mostrar para aquelas pessoas. Que o reino de Deus é como isso. E a palavra de Deus fala sobre o primeiro solo. O primeiro solo é aquele em que fica pelo caminho a semente. Diz o texto aqui, que ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Logo adiante, no verso 15, existe a explicação sobre essa parte, que diz assim: são estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada deles. Esse coração que recebe essa palavra à beira do caminho é aquela pessoa que ouve a palavra de Deus, mas a palavra de Deus não faz diferença em sua vida. Ela ouve, ela gosta da ideia, ela até frequenta, mas logo Satanás tira a palavra dessa pessoa porque ela não entende. A palavra de Deus fala sobre aves que vêm e comem essa semente. É muito rápido que acontece isso. Pessoas que recebem a palavra de Deus, até frequentam igrejas, mas a sua vida não muda, porque a palavra de Deus não faz diferença alguma na vida dela. Esses são corações endurecidos. E existem vários exemplos na Bíblia sobre corações endurecidos.
em que não adianta ouvir e nem falar, porque não recebem a palavra do Senhor. E Jesus estava falando sobre aquela multidão, e em meio àquela multidão, tinham pessoas de coração endurecido. Tinham pessoas maquinando a morte de Jesus em meio àquela multidão. Pessoas que não frutificam, que não recebem, não mudam de vida. Essa é a palavra que fica em meio ao caminho. E a palavra de Deus diz que ela é pisada. Além de não receber, ela é pisada. Além de não germinar, ela é pisada. Ela é rejeitada. Por isso que a palavra de Deus, que Jesus se refere, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Receba. E hoje dizemos aqui entre os jovens, fica ligado. Fica ligado no que Deus quer falar para nós. A palavra bate e volta, é como tem um escudo. A pessoa recebe aquela palavra, até no momento se emociona, vai para sua casa, chega em casa, logo tem algo que tira a sua atenção e arranca essa palavra da sua vida. Não firma. E nós conhecemos muitas pessoas assim, se não estamos vivendo isso. E é triste. Mas a palavra de Deus fala sobre um outro solo, que diz ali no verso 5: outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. No verso 16 tem a explicação sobre esse texto, que diz assim: semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Eles, chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Corações rochosos. Sabem quem são esses corações rochosos? Aquele que recebe a palavra do Senhor. E é um meteoro. Logo germina e cresce um pouco. Parece que vai dar fruto, parece que vai dar certo, parece que vai mudar de vida, parece que Deus tocou, parece que vai ser transformado, mas não é. Porque a palavra de Deus diz que não há raiz em si mesmo. Logo cresceu um pouco e vem o vento, vem o sol e o seca, porque não tem umidade. Vem o sol da provação, vem o sol da intimidade, e esse coração não resiste. Logo pessoas se frustram, porque com o mesmo entusiasmo que recebem a palavra, com essa emoção toda, essa mesma emoção os prejudica, porque os tira da comunhão, os arranca da comunhão, porque se frustram com pessoas, não gostam de certas coisas, se tornam desigrejados. E muitos se vangloriam dessa dádiva, de não precisar estar no meio das pessoas. Eu não consigo viver longe das pessoas. Eu seco. Quando estou longe dos irmãos, eu seco. Porque eu sou um membro. E um membro fora do corpo seca e morre. E essa mesma emoção, esse coração, esse entusiasmo, o que tem para fazer? Eu faço o que quiserem. Não é errado ter esse sentimento, irmãos. Não é errado no início você dar um boom, mas a palavra de Deus fala sobre não ter raiz em si mesmo. E a raiz remete à estrutura, a solo, a base. E a base é Cristo. A nossa base é Cristo. Essa pessoa ou esse coração não se interessa em um discipulado, em ler a palavra de Deus, em aprender mais. Se contenta só com um carinho ou um êxtase na presença de Deus. Isso é bom e é legal, mas não é o suficiente.
O Senhor quer relacionamento conosco. E Ele nos chama para esta relação. Porque se temos um solo estreito, logo embaixo tem pedra. E a raiz não penetra na pedra. E a água que está sobre a terra logo seca quando vem o sol. E essa planta morre. Talvez eu pule daqui para um outro lugar e pareça ser semelhante. Mas logo eu me frustro. Logo eu acho que há uma conspiração e não me senti à vontade, sabe? Mas onde você vai se sentir à vontade? Nós falamos sobre a paz que excede todo entendimento e ela vem de Cristo. Se nós temos esse relacionamento com Cristo, nós não nos frustramos com pessoas, porque nós cremos que essa vontade de Deus, estarmos entre as pessoas. Existem falhas no nosso meio. Estava vindo para cá e pensando sobre que a minha esposa me perdoa sempre quando eu peço perdão para ela. Porque às vezes eu sou meio grosseiro mesmo. E parece que a testosterona é aquelas bolinhas MM, sabe? E passa na veia, às vezes tranca a veia. E eu sou tosco mesmo, cara. Mas Deus tem me tratado. E às vezes a minha esposa já está brava com situações. O que adianta pedir perdão? Eu sou pecador, é claro que adianta. Mas ela tem usado de misericórdia comigo também. É dessa forma a relação. Sabe, uma vez eu ouvi uma pessoa falar sobre autoajuda e sobre confissão positiva. Eu já falei isso aqui. Que a gente deveria chegar de manhã, olhar para o espelho e ficar 5 minutos dizendo: você é vencedor. Você é vencedor. Imagina no espelho e me chamar de louco em casa. Você é vencedor, cara. Você é vencedor. Cara, você é vencedor. Mas sabe o que Deus me traz ao coração? Por que a gente não chega diante do espelho e diz: cara, você perdeu. Emerson, tu perdeu, cara. Tu perdeu, na tua força tu não consegue. Tu perdeu. Reconhece que perdeu e reconheça que necessita de um Salvador. Que reconheça que você precisa da misericórdia de Deus todos os dias. Na manhã, se nós olharmos para o espelho e falarmos: Senhor, tem misericórdia desse cara aqui, vai gerar fruto. Porque nós somos falhos. E Deus nos trata. É uma caminhada de fé. Por isso o solo rochoso não permanece. A semente morre. Porque não tem raiz. E hoje eu postei algo sobre uma vida de cruz. Não há evangelho sem a cruz. E nunca existirá evangelho sem cruz. Não é teologia do sofrimento, é base. Pode vir. Vento, vem. Pode vir. Situação vem, eu sei que vai vir. Agora não está acontecendo nada na minha vida de ruim. Eu tenho que dar glória a Deus. Mas a minha base está firme, que quando vier, pode vir, que não vai balançar. Não vai cair, não vai ruir, porque a base, a raiz profunda. É essa convicção que tem que ter no nosso coração. Não somos solo rochoso, porque nós temos vida em Cristo. E o texto continua no verso 7. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. No verso 18, o próprio Jesus explica essa passagem dizendo: os outros, os semeados entre espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza
e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Sabe que esse solo onde tem espinhos, esse coração onde tem espinhos, é aquele coração que quer, de fato, estar na caminhada, permanecer no caminho. Mas juntamente com a semente germinam também espinhos, germinam também outras plantas que fazem com que a semente sufoque. E a palavra de Deus diz sobre os desejos do mundo, sobre os desejos da nossa carne. É aquela pessoa que está com um pé na igreja e um pé no mundo. É o crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Não escolheu ainda, está servindo a dois senhores. E a palavra de Deus diz que não há fruto, porque sobre os frutos nós conhecemos a vida da pessoa. A palavra de Deus diz que pelos frutos conhecereis. Então não há fruto, porque os espinhos não deixam que frutifique. É aquele coração que até frequenta, gosta da ideia, acha legal, gosta aqui como um clube, todo mundo se gosta, na grande maioria. As pessoas se respeitam, é tão legal, mas é sufocada pelos desejos do mundo. Vive duas vidas, uma vida na igreja e a outra vida no seu trabalho, uma vida na igreja e outra vida na sua família, uma vida na igreja e outra vida no mundo. Sabe o que Deus me disse esses dias? Se não é para te expor, nunca mais pega esse microfone, nunca mais. Porque se não for para ministrar com vida, então não faça. A nossa vida em Cristo Jesus não tem como ser meio cristão, não tem como ser meio convertido. O cristianismo, cara, é louco. O cristianismo é algo tão extremo, cara, que a gente tem que ter cuidado. A gente acha que tem uma galera aí que é extrema, né? Que põe bombas em seu corpo e trata as coisas de forma extrema. Mas o cristianismo é mais extremo, muito mais extremo. Lá eles pensam em morrer, e ali já satisfazem o seu Deus. Mas o nosso Deus diz o seguinte: você tem que morrer e nascer de novo. Nascer de novo em mim e permanecer vivo em mim. É maior o desafio do que simplesmente entregar a sua vida. É muito extremo, cara. E a palavra de Deus diz que essas pessoas não dão fruto. Esses corações não frutificam. E eu fico imaginando, mas cresce, parece que é a figueira em que suas folhas estão bonitas. Você olha, parece que vai dar fruto. É uma figueira, aquela figueira em que Jesus chegou. Era antes do tempo de fruto, era antes do tempo. Mas a árvore parecia dar fruto, e era uma bênção quando antes, 2, 3 meses antes, havia uma safra precoce. Jesus chegou para pegar o seu fruto e não tinha. E Jesus amaldiçoou aquela figueira, porque só quem pode amaldiçoar é o nosso Pai. E ela secou. E Deus me falando sobre esse texto, e falando sobre essas pessoas que parecem, mas não são. Cara, não há como herdar o reino dos céus dessa forma, porque não tem fruto. E a palavra de Deus fala sobre frutos de justiça. O futuro dessa planta aqui que germinou é secar e morrer, porque sufoca pelos espinhos e não tem convicção. Não há vida em meio aos espinhos, a morte em meio aos espinhos.
E a palavra de Deus segue no verso 8, dizendo: outra, enfim, cai em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E no verso 20 vem sobre a explicação dizendo: os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Glória a Deus. Eu creio que nós somos boa terra. Eu creio que nós somos terra fértil nas mãos do Senhor. Mas a palavra de Deus que diz que a terra fértil é aquela que recebe a palavra e frutifica. Ela recebe e acolhe a palavra de Deus. Em João 14, 21 diz o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Há uma promessa para aqueles que guardam a palavra do Senhor. Nós estamos falando sobre vida eterna em Cristo Jesus. Nós estamos falando sobre o que faz sentido estarmos aqui, sobre o que faz sentido crermos em Cristo, porque somos terra boa, que germina e que dá fruto. Só que a palavra de Deus não nos chama só para dar frutos, ela nos chama para dar frutos, e frutos que permaneçam. Não são somente boas obras, são frutos espirituais, frutos que você vai colher na eternidade. Colhe aqui e colhe na eternidade. É uma colheita eterna. É essa a promessa para as nossas vidas. Aquela terra recebeu a semente, e quando germinou, houve terra para gerar as raízes, e ela gerou raízes e se estabeleceu, e agora cresceu uma árvore frutífera e que dá fruto a 30, a 60 e a 100 por um. O que me diz isso? Existem pessoas que vão frutificar de forma diferente nesse meio. Tem pessoas que são terra boa e que frutificam a 30 por um. Que são terra boa e que frutificam a 60 por um. São terra boa e frutificam a 100 por um. E Deus tem trazido pessoas aqui que frutificam e que eu creio que são terra boa do Senhor. Só que a palavra de Deus para nós nessa noite, que recebemos essa palavra, é que possamos meditar: que terra somos? O nosso coração se encaixa em qual solo? O Senhor tem sua cura hoje, desta noite. Independentemente do solo em que você se enquadre, o Senhor é o Senhor dos senhores para pegar aquela semente que caiu no caminho e transformar esse caminho em terra fértil. O Senhor é o Senhor dos senhores para pegar esse solo rochoso e arrancar as pedras. O Senhor é o Senhor dos senhores para pegar esses espinhos e cortar esses espinhos. Cuidar dessa planta e fazer com que ela frutifique. Só que existe uma condição para que isso ocorra. E aí a graça do Senhor. Essa é a graça do Senhor. Nós devemos aceitar isso. Nós devemos aceitar este tratamento que Deus nos oferece. Essa é a graça do Senhor. O Senhor está com a mão estendida para o seu povo. Mesmo que você se enquadre em um solo que não é produtivo, ou um solo em que seca e morre, ou um solo que bate porque é duro, ou um solo que está sufocado, mesmo que isso ocorra, o Senhor tem cura nessa noite. Tem restauração.
Talvez a gente não consiga enxergar isso nas nossas vidas. Talvez está no automático certas coisas. Talvez não seja o que a gente queira ouvir. Mas eu não consigo ver cura sem mexer no ferimento. Eu não consigo ver que haja cura sem tirar a casca da ferida. E Deus quer nos tratar, cara. Sabe o que Deus quer fazer? Que nós andemos com nossas próprias pernas em direção ao alvo. Que não sejamos dependentes de pessoas. Que estejamos sim debaixo de autoridade, mas Deus quer nos tratar para que a gente se relacione direto com Ele. Porque Deus tem algo a mais para nós. Só que Deus quer nos tratar. Sabe para quê? Para que a gente dê fruto. E essa cura vem através de corações que se abrem para o Senhor e que aceitam esta cura. É o seu Espírito Santo que está aqui neste lugar. E Ele constrange seus filhos através da sua palavra. E eu vejo Jesus no meio daquela multidão. E Ele falando essas palavras. Porque em meio àquela multidão tinha todos os solos. O jardineiro está aqui nesta noite para podar o que precisar ser podado. Para arrancar o que precisar ser arrancado. Para jogar uma nova semente. Talvez a terra não seja boa, mas Deus tratou e agora lançou uma nova semente. E a partir de agora, pela graça de Deus, nós temos esse novo acesso então. São oportunidades que Deus nos dá. Semana passada veio uma pergunta aqui sobre misericórdia, sobre como Deus tem misericórdia de uma pessoa que errou tanto. Mas todos nós somos essa pessoa. Todos nós merecemos misericórdia, porque todos nós erramos. E essa misericórdia está disponível pela mão do Senhor. E a mão do Senhor é poderosa para transformar. Fique de pé. O louvor pode subir.